Olá! Nesta edição do Palavra Aberta, eu converso com o deputado que recebeu a maior votação proporcional do país, Regufe, do PDT. 1 em cada 5 eleitores do Distrito Federal apostou em sua plataforma de campanha, que incluía redução de gastos, ética e reforma política. Deputado, muito obrigado por sua presença no nosso programa. Antes de tudo, parabéns pela sua eleição, pela sua posse. É um prazer estar aqui. Muito boa sorte aqui na nossa casa. Deputado, o senhor participou, antes de ser deputado federal, o senhor foi deputado distrital, né? Já tinha tentado algumas vezes ser deputado distrital. E na sua primeira tentativa para deputado federal, o senhor já teve essa votação tão expressiva. A que o senhor atribui essa receptividade do eleitorado? Eu penso que foi um reconhecimento ao mandato que eu fiz como deputado distrital. Eu sempre digo que as pessoas podem criticar o meu mandato como deputado distrital por qualquer coisa, menos por uma. Eu, no meu mandato como deputado distrital, eu cumpri absolutamente todos os meus compromissos de campanha. Todas aquelas propostas que constavam no meu panfleto de campanha como propostas, no meu mandato viraram projetos de lei. Todas aquelas medidas que eu disse que iria adotar no meu gabinete, para dar o exemplo, eu, no meu mandato, desde o meu primeiro dia como parlamentar, eu adotei na prática. E eu penso que a população reconheceu essa luta, reconheceu o esforço que eu fiz e reconheceu que eu cumpri a procuração que essa população me deu. E aqui na Câmara dos Deputados, quais vão ser suas principais bandeiras? Bom, a principal coisa que onde eu vou atuar, mas que eu acho que o Congresso Nacional deveria atuar, pela responsabilidade que eu acho que ele tem com a população desse país, é fazer uma reforma política profunda. Hoje a população não acredita em política. Isso é culpa dos personagens por desvios éticos, na minha opinião, inaceitáveis, mas isso também é culpa do sistema. Nós temos que modificar o sistema. Então é preciso se fazer uma reforma política profunda. Eu, na minha campanha, eu elenquei 5 pontos que eu acho que mudariam a cara da política desse país. Hoje a política é muito inacessível ao cidadão comum, há uma distância enorme entre representante e representados. Uma pessoa comum ela tem muita dificuldade de acesso à vida pública. Tem muita gente que deve estar assistindo a gente, que deve ter às vezes uma vontade de dar uma contribuição para a sociedade, e a pessoa já desiste, porque a campanha é muito cara, é muito trabalhosa, as pessoas ainda têm uma imagem de político errada. Quais são os pontos? Primeiro, fim da reeleição para cargos executivos e limite de uma única reeleição no máximo para cargos legislativos. Mantido o mandato de 4 anos. Aí pode ser um mandato de 5 anos. O que é importante é que a política seja um serviço e não uma profissão. Que o sistema seja constantemente oxigenado, renovado, que dê chance a mais gente. Isso é muito importante. Segundo, fim do voto obrigatório e instituição do voto facultativo. O voto obrigatório, ele propicia a influência do poder econômico. Muita gente vota desvalorizando a importância que tem esse gesto. Isso faz com que, às vezes, algumas figuras se elejam praticamente sem proposta. E é importante que se tenha um debate de ideias. Eu acho que o voto facultativo vai valorizar esse gesto, vai qualificar o voto. Somente antes de você passar para os outros 3 pontos, o senhor acha que no Brasil, nossa democracia tão recente, já tem maturidade suficiente para a gente abrir mão do voto obrigatório? Bom, o voto é obrigatório esse tempo todo, nós estamos do jeito que a gente está. Então é preciso fazer alguma coisa. Não dá para continuar do jeito que a gente está. Hoje a população não acredita na classe política. Nós vivemos num Estado democrático de direito, mas nós não vivemos num Estado democrático de fato. As pessoas não se consideram representadas nos seus representantes que elas acabaram de eleger. Isso é muito grave. Inclusive esquecem quem votaram. Isso, inclusive esquecem quem votaram. É uma deformação do sistema. Ou seja, nós temos que mudar isso. Vamos fazer uma tentativa. A terceira proposta, a instituição do voto distrital. Se divide uma cidade em distritos e cada distrito passa a eleger um deputado. Isso vai aproximar o eleito do eleitor e o eleitor do eleito. Então, o senhor defende o voto distrital puro e não o voto distrital misto, que é uma alternativa? Eu não gosto dessa coisa da cúpula partidária escolher quem vai se eleger e não. Essa coisa de lista, eu acho que vai ser tirar do eleitor o direito dele escolher quem ele quer e quem ele não quer. Eu acho que o voto distrital vai tornar a política mais acessível ao cidadão comum, vai trazer a política para perto dele. Eu acho que é algo que é importante ser feito. Deputado, vamos explicar. Agora, o voto distrital misto já é um avanço. Agora, eu acho que o voto distrital puro, como existe em alguns países, eu acho mais
democrático, eu prefiro o voto distrital puro. Agora, se for o misto, já pelo menos já é um avanço. Gostaria que você explicasse um pouquinho, de uma forma um pouquinho simples para o nosso telespectador, o que é o voto distrital, que não é uma coisa isso, é dividir a cidade em distritos e ao invés da pessoa ter que disputar voto no estado inteiro, ela passa a disputar voto apenas naquele distrito. Cada distrito passa a eleger um deputado. Isso, inclusive, barateia o custo da campanha. Hoje a pessoa tem que fazer campanha em todo o estado. Em estados enormes, como a Bahia... Como São Paulo, por exemplo. Aí, Minas Gerais. Favorece quem? Quem tem dinheiro. Quem é financiado por grandes grupos empresariais. Por quê? Porque aí a pessoa tem campanha em tudo que é lugar. Agora, quem tem que fazer campanha na rua, caminhando, é mais difícil. Então nós temos que tornar a política mais acessível ao cidadão comum. Acho que o voto distrital ajudaria. Quarta proposta, um sistema de revogabilidade de mandatos. Cada pessoa, para ser candidata a um cargo eletivo, vai ter que registrar na Justiça Eleitoral suas propostas e compromissos. A Justiça Eleitoral publica essas propostas e compromissos no seu site. Uma vez eleito, qualquer eleitor, tendo votado nessa pessoa ou não, pode entrar na Justiça e pedir o mandato dessa pessoa de volta se ela não cumprir qualquer um desses compromissos. Sabe o que vai acontecer? Primeiro, o nível de promessas vai cair. Segundo, a longo prazo, as pessoas vão passar a votar em ideias e não apenas em pessoas. Se uma pessoa coloca uma proposta objetiva, diz assim, vou construir um novo hospital nessa cidade em até 1 ano de mandato, se for um candidato a prefeito ou a governador, até 1 ano de mandato e vou entregá-lo com 200 leitos. O eleitor tem a certeza de que essa pessoa tem que construir aquele hospital em até 1 ano e entregar com 200 leitos, porque senão essa pessoa não cumpre os outros 3 anos de mandato. No caso de alguém do executivo, um prefeito, um governador, ou mesmo o presidente da República, ele como ele é do executivo, ele tem a capacidade de ele mesmo fazer esse hospital. No caso de um parlamentar, normalmente ele destina uma emenda orçamentária para a construção desse hospital. E essa emenda hoje, ela pode ser facilmente contingenciada pelo executivo. Mas como resolver isso? É o seguinte, a função do parlamentar, o parlamentar não faz. Então ele não tem como fazer um hospital. Muita gente fala assim, mas o parlamentar não faz nada, você não fez nada. Eu falei, que isso? Entendeu? O parlamentar ele não faz. O parlamentar não faz hospital, o parlamentar não faz escola. As funções principais do Poder Legislativo são legislar e fiscalizar o gasto do dinheiro público. Eu, por exemplo, no meu mandato como deputado distrital, eu fui recordista de ações que eu protocolei no Ministério Público sobre coisas erradas que tinham no governo e coisas que tinham que ser investigadas. Então, uma das funções principais do Poder Legislativo é a fiscalização do gasto do dinheiro público. Com relação ao parlamento, o parlamentar vai assumir o compromisso de apresentar projetos, de tomar medidas, e se caso seja, ele coloca como compromisso as emendas, apresentar a emenda tal, ele vai apresentar o compromisso de colocar aquela emenda. Se ela vai ser aceita pelo executivo ou não, não depende dele. Agora, ele vai ser obrigado a colocar aquela emenda, senão ele perde o mandato. No caso desse, não seria interessante também você ter um orçamento impositivo? Porque o orçamento impositivo, ele evitaria que o executivo, ele inviabilizasse uma promessa de campanha de um parlamentar, como o caso do hospital que nós estamos Mas também as emendas individuais não podem ser como elas são hoje. Que dá margem a todo tipo de barganha e de suspeitas. Certo. E o quinto ponto, deputado? O quinto ponto é a instituição do financiamento exclusivamente público de campanha e a proibição de doações privadas para as campanhas políticas, para acabar com essa promiscuidade nojenta que existe hoje entre público e privado, que, aliás, é a origem de todos os escândalos que nós temos aí. Agora, a minha proposta é diferente dessa que está sendo debatida e discutida, porque se der dinheiro na mão de candidato, vai ficar pior do que está. Vai ter gente sendo candidato só para ganhar dinheiro. E dinheiro público. Então, a minha proposta é a seguinte, o TSE e os TREs vão fazer uma licitação, a gráfica que ganhar vai imprimir o panfleto de todos os candidatos àquele determinado cargo. Mesma quantidade, igual formato, igual quantidade para todos. A produtora de televisão que ganhar vai gravar o programa de todos os candidatos àquele determinado cargo. Mesmo fundo, a campanha vai ser chata. Mesmo fundo, mas a pessoa vai ter que ganhar no conteúdo, no convencimento. Vai politizar mais as eleições. Hoje as eleições são completamente despolitizadas. Não se debate ideias, não se debate propostas. Deputado, nosso tempo está acabando. Eu gostaria de só perguntar mais uma coisa para o senhor. O senhor vive de uma casa que tem pouco mais de 20 anos de funcionamento, que é a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E está entrando numa casa que tem quase 200 anos de funcionamento. Qual é a sua estratégia para garantir que essas ideias, algumas delas bastante inovadoras, vão ser viabilizadas aqui na Câmara dos Deputados? Eu vou fazer a minha parte. Eu nunca assumi um compromisso com o meu eleitor de que eu vou conseguir aprovar meus projetos. Mas eu assumi um compromisso com meus eleitores de que eu vou ser firme no que eu acredito
nos meus princípios e nas minhas ideias e vou brigar por isso. Eu acho que fazer a minha parte é que é o meu compromisso com os meus eleitores e com a minha consciência. Eu acho que o poder legislativo, acho que não existe democracia, Estado democrático de direito, sem um poder legislativo forte, sem um poder legislativo atuante. Agora, para o poder legislativo ser forte e atuante, o poder legislativo não precisa ser gordo, não precisa ter as gorduras que tem, não devia ter salários extras, não devia ter a quantidade de assessores que um deputado tem. E eu pretendo dar no meu gabinete esse exemplo. Vou abrir mão dos salários extras que os deputados recebem, 14º e 15º. Vou reduzir o número de assessores no meu gabinete de 25 para 9. Inclusive, para poder pagar melhor as pessoas que estão ali dando um respaldo legislativo, técnico ao meu mandato. Vou reduzir a minha verba de gabinete. Com essas medidas, vou reduzir a minha cota interna do gabinete. Com essas medidas, eu vou economizar os cofres públicos ao final dos 4 anos, só o meu mandato, mais de 2 milhões de reais, de forma direta. Dá para construir muitas casas populares, não é isso? Pelo menos eu vou fazer a minha parte e honrar os votos que eu recebi das pessoas que votaram em mim. Ok, deputado, muito obrigado por sua entrevista, sua participação no nosso programa. Desejo mais uma vez uma boa sorte no seu mandato e espero recebê-lo aqui outras vezes. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Regufe, do PDT do Distrito Federal. A você, obrigado pela audiência e até a próxima edição do Palavra Aberta.